ação e vamos então, mostrar aqui, vou compartilhar os slides. Outra coisa que eu esqueci de falar é que vocês receberão também esses slides em formato PDF. Então, não precisa se preocupar em estar copiando ou capturando tela ao longo da nossa apresentação, porque vocês terão esses slides para vocês depois reverem alguma coisa que não ficou clara ou outra coisa qualquer. Deixa eu ver aqui, eu não estou compartilhando a tela, deixa eu compartilhar. Estão vendo agora? Sim. Muito bem. Então, mais uma vez, bem-vindos à nossa disciplina. Nesse primeira aula, nós vamos falar um pouquinho do escopo do curso de um modo geral, apresentar alguns conceitos que podem ser úteis para a compreensão dos tópicos que serão apresentados daqui em diante. Então, hoje, em especial, nós vamos falar da introdução à epidemiologia, falar sobre os principais desenhos de estudo de maneira mais rápida, mais resumida, e introduzir o conceito de incidência e prevalência, que são medidas que nós usamos de eventos. Eu começaria perguntando a vocês, para que serve a metodologia científica? Para que ela é desenvolvida? Por que nós buscamos segui-la? Por que nós estudamos metodologia científica? Por vários motivos. A gente, na própria vida prática, eu diria que nós utilizamos alguma metodologia para fazer as nossas escolhas, para tomar decisões. Seja de qual é a roupa ou o sapato que você prefere comprar, seja qual é a marca ou o modelo de carro que melhor lhe atende, seja uma decisão como, por exemplo, qual é o melhor tratamento para um paciente com pneumonia. A diferença é que nos dois exemplos que eu coloquei aqui, na vida diária, as consequências, se você fizer uma escolha que não é a melhor, não serão tão desastrosas quanto no último caso. Se você não escolhe o melhor tratamento, um paciente pode ter uma evolução ruim ou mesmo falecer. Então, para questões de preferência pessoal, a gente aceita que, seja qual for o método que você utilizou, uma pessoa pode ter uma resposta, a outra pode ter outra. Mas, em questões científicas, e acho que isso é muito atual, né? A gente tem visto aí a discussão e a politização da ciência, é importante que não se discuta quem é que teve a ideia ou qual é a corrente que está defendendo essa ou aquela posição, mas sim discutir fatos, discutir evidências, discutir dados com um total desapego. Então, é para isso que a gente quer utilizar essa metodologia. Afinal de contas, uma impressão subjetiva não deve ser o que motiva uma escolha de um tratamento ou de uma droga nova. A gente precisa fazer isso com evidências científicas. A pesquisa, eu diria, que é sempre uma comparação e, idealmente, deve ser uma comparação de parâmetros de forma imparcial. Então, a gente pode falar em vários parâmetros. Naquele exemplo que eu falei de qual é o carro mais adequado, se eu estou interessado em economizar dinheiro, o carro mais adequado pode ser um carro usado, porque ele vai ser mais barato. No entanto, se eu estou preocupado em comprar um carro que não vai me dar problemas, que ele não vai quebrar, que eu vou ter que ficar levando o carro para a oficina, por exemplo, o melhor carro é um carro novo, porque ele tem menos chance de dar problemas. Então, note que o carro melhor pode ser o novo ou usado, conforme o parâmetro que lhe interesse mais, seja preço ou manutenção. E poderíamos ter outros parâmetros aqui, como, por exemplo, consumo. Se o que mais me interessa num carro, num modelo de carro, é que ele tenha baixo consumo, o melhor carro vai ser um carro popular, um carro 1.0, um carro que não tenha muitos recursos e que, por isso mesmo, consome menos. Mas se eu estou preocupado, por exemplo, com um carro que me dê segurança ou que tenha vários opcionais, então um carro melhor vai ser um carro mais caro, que venha com esses opcionais de maior segurança. Também conforto ou esses itens como airbag, freio ABS e assim por diante. Então, é possível que o melhor carro ou a melhor escolha mude
conforme o parâmetro que você define, que é o que mais lhe interessa. Isso acontece muito em ciência também. Às vezes, você pode escolher um melhor antibiótico para um paciente com sepsis que é jovem, pode ser diferente do melhor antibiótico para um paciente que tem sepsis, mas que é idoso e que tem insuficiência renal. Então, não é que o médico muda de ideia, é que ele deve fazer as escolhas sempre perante as circunstâncias específicas de cada caso. Daí porque é sempre importante que você especifique em que parâmetro é que você está fazendo a comparação. Quando você diz que um tratamento, por exemplo, é superior a outro, qual é o parâmetro que você está levando em consideração? Além de especificar qual é o parâmetro, é importante também que você tenha cuidado na mensuração. Todas essas coisas, por exemplo, se você vai comparar preços, você quer que os preços estejam atualizados. Se você vai comparar consumo, é importante que você tenha uma informação sobre o consumo que seja legítima, que tenha sido medida corretamente. Em ciência é a mesma coisa. Se você está preocupado com a aferição de nível de colesterol ou uma coisa subjetiva, como, por exemplo, nível de ansiedade, como é que a gente mede a ansiedade? Colesterol eu posso definir um método de química seca e um método que vai me dar uma precisão enorme, pouca variabilidade de pessoa a pessoa, mas para medir a ansiedade não é tão simples assim. A ansiedade não é algo que a gente possa colher um sangue ou usar um aparelho. Então, a gente tem que, às vezes, desenvolver um questionário com várias perguntas, às vezes, se possível, colocar algum parâmetro mais concreto. Às vezes, a gente mede, por exemplo, catecolaminas urinárias, né? Na premissa de que uma pessoa que está mais estressada produz mais catecolaminas e isso vai estar aumentado na excreção urinária. Você pode medir até o turgor da pele, também na premissa de que uma pessoa estressada, ele tem uma pele que está mais contraída, que o turgor está diminuído. Claro que essas coisas não são tão correlacionadas, mas você pode fazer um elenco de medidas, tudo isso para melhorar a maneira como você está avaliando essa dimensão que é ansiedade. Então, esse é um exemplo típico de situações que são, às vezes, desafiadoras para a gente medir, em comparação com outras coisas que são muito mais objetivas. Outro exemplo de uma coisa objetiva, por exemplo, é a pressão arterial. Então, mesmo tendo um aparelho para medir, você precisa garantir que o aparelho esteja calibrado, que a pessoa que mede a pressão tenha sido treinada para medir a pressão e que siga um ritual, que a gente sabe, por exemplo, que a pressão tem que ser medida com o indivíduo depois de estar em repouso por pelo menos 5 minutos, e você tem que especificar se ele está sentado ou deitado. Então, se alguém entra para participar de um estudo e vem subindo um lance de escada esbaforido, porque está atrasado, e senta e você já mede a pressão vai estar alta. Mas isso não foi correto. É preciso seguir aqueles procedimentos para que todo mundo faça sempre do mesmo jeito. Então, além de comparar medidas, quando nós fazemos pesquisa, nós nos preocupamos em fazer essas mensurações sempre com muito cuidado, com um treinamento, com uma validação, com uma padronização, para que elas não mudem de maneira falsa. Está mudando porque a pessoa que faz diferente. Mas sim, todo mundo faz igual. Se há uma diferença, é porque essa diferença é verdadeira. Alguma pergunta? Eu vou dar agora alguns exemplos de questões que seguramente poderiam ter interesse clínico, relevância clínica. Por exemplo, será que a ultrassonografia é um método preciso para diagnosticar apendicite aguda? Será que eu posso mandar um paciente, por exemplo, para fazer uma cirurgia, né, uma laparotomia, baseado no resultado de ultrassom? Se eu me enganar, eu vou mandar um paciente para uma cirurgia, ser anestesiado e abrir o abdômen e chegar lá não tem nada. Então, é uma pergunta importante. Eu não vou querer tomar uma decisão séria como essa se o exame não tem condições ou precisão para esse diagnóstico. Será que o uso de antidepressivos reduz o risco de suicídio num paciente que tem depressão? Ora, a depressão pode levar ao suicídio. Então, você poderia imaginar que se você usa um antidepressivo, o risco de suicídio deve sempre diminuir. Mas ocorre que, às vezes, o paciente está tão deprimido
que ele não tem nem ânimo de se suicidar. Aí você começa a tratar ele com antidepressivo, ele não vai sair do estágio de depressão profunda para a normalidade. E quando ele vai melhorando da depressão, ele pode agora, ainda não está normal, ainda está deprimido, mas já está com mais disposição para até cometer um suicídio. Então, é uma pergunta cabível. Será que quando você trata um indivíduo que tem uma depressão grave, ele pode, no percurso de voltar à normalidade, correr um risco aumentado de, por exemplo, tentar se suicidar? Que uma outra pergunta, será que o uso diário de aspirina em baixa dose reduz o risco de infarto agudo no miocárdio? Ou será que as pessoas que seguem as orientações médicas, eles são mais cuidadosos e eles podem ter menos infarto, porque eles também seguem uma dieta, seguem uma atividade, têm uma atividade física, têm outros comportamentos que os protegem. Então, não é uma pergunta trivial. E outras perguntas podem ter uma relevância maior de saúde pública, não ser diretamente útil para o tratamento de um paciente, mas ter relevância em saúde pública. Então, por exemplo, será que a mamografia é um teste bom para o rastreio de câncer de mama? Então, se diz que qualquer teste de rastreamento faz mal. Os testes bons são aqueles que fazem menos mal do que bem. Por que pode fazer mal? Porque um teste de rastreamento nunca é perfeito. Então, você pode, inadvertidamente, fazer com que a pessoa tenha que fazer um exame diagnóstico, um exame invasivo e ter uma ansiedade à toa. Então, no caso, será que a mamografia cumpre esse papel de ser um teste que faz muito mais bem do que mal? Possivelmente sim, mas é preciso definir quando é que você faz, qual é a periodicidade que você vai repetir. Não é que você vai recomendar que mulheres a partir de 14, 15 ou 20 anos comecem a fazer uma mamografia anualmente. Então, é preciso definir essas coisas. Uma outra pergunta para a saúde pública. Será que o tabagismo passivo aumenta o risco de abortamento? Quer dizer, todo mundo defende a liberdade individual. Então, se uma pessoa quer fumar, apesar do malefício que isso pode trazer individualmente, é uma escolha. Mas o fumante passivo não está tendo essa escolha. Você está fumando do meu lado, eu estou fumando sem querer. E isso pode me fazer mal. A gente já tem documentado vários malefícios do tabagismo passivo. Será que o risco de abortamento espontâneo é um deles? Abortamento espontâneo é uma condição relativamente comum e detectar se as mulheres que abortaram espontaneamente, se isso teve alguma contribuição, ter uma pessoa na casa que fuma ou no trabalho, não é uma tarefa simples. Por fim, será que probiótico é eficaz na prevenção do câncer do colo? Hoje a gente tem um número enorme de trabalhos mostrando a importância da microflora intestinal em diversos desfechos, né? Desde obesidade até depressão, câncer. Então, será que o uso de probiótico teria um papel na prevenção do câncer do intestino grosso? Também uma pergunta que tem implicações e que não é fácil de responder. Então, como é que a gente pode endereçar, como é que a gente pode responder algumas dessas questões que nós ilustramos aqui? A estratégia melhor para responder essas questões relevantes da medicina e na saúde pública é a pesquisa epidemiológica. A gente pode dizer, sem medo de errar, que sem a epidemiologia nós estaríamos perdidos. A gente não saberia o que é que faz bem e o que é que faz mal. Às vezes, até a impressão que a gente tem é que, mesmo com a epidemiologia, a gente está perdido, porque os estudos, às vezes, são contraditórios. É comum que os resultados de estudos epidemiológicos tenham uma atenção na mídia, chamem a atenção. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Aqui foi um estudo que ganhou esse headline aqui na CNN. Será que o uso de laptops pode diminuir a contagem espermática dos homens? Né? A gente chama o computador de laptop porque ele fica repousado no seu colo. E ele produz um calor que é justamente da placa, né, que gera um calor aqui do processador. E aí que geralmente tem uma ventoinha que dispersa esse calor, que o computador não pode ficar quente. E aqui o sujeito fica literalmente cozinhando sua genitália, né? E a gente sabe que o testículo
ele fica no saco escrotal, ou na bolsa escrotal, para justamente ficar 1 grau abaixo da temperatura corpórea, que é a temperatura ideal para a espermatogênese. Então, será que adolescentes e outros usuários do sexo masculino, adultos, jovens, etc., que passam horas com o computador no colo, podem diminuir a sua contagem espermática em função disso? Então, isso era a pergunta desse estudo. Um outro estudo mostrava que, ao contrário do que muita gente imagina, as taxas de suicídio no Reino Unido aumentavam com a temperatura. Então, muita gente acha que as taxas de suicídio aumentam quando o clima fica mais frio. Aqui ele mostrava uma correlação que isso aumentava com a temperatura. Então, para cada grau que a temperatura aumentava, o risco de suicídio aumentava em 4%. Um trabalho interessante que questiona um mito, né? Uma coisa estabelecida. E não raro a gente vê exemplos que são inconsistentes ou mesmo contraditórios. Eu vou dar vários aqui. Então, essa manchete aqui destaca que algumas xícaras de café podem reduzir o risco de câncer do intestino grosso. Ótima ideia, sobretudo para mim, que consumo várias xícaras de café por dia. No entanto, se você folhear um pouco mais a internet, você vai encontrar aqui uma outra manchete dizendo que café não diminui o risco de câncer do colo. Quem é que está certo? Aqui, nessa manchete da BBC, ele fala que reposição hormonal nas mulheres pode dobrar o risco de câncer. Uma informação que preocupa muito. No entanto, se você for para esse outro site da NBC, você vai ver que a reposição hormonal diminui o risco de câncer. Quem é que está certo? A CNN ou a NBC? A BBC ou a NBC? Aqui, nessa outra manchete, nós temos que bebê pode estar ligado à demência. Será que isso é verdade? Nesse outro estudo, a gente já viu a notícia mais alvissareira, que o consumo de álcool pode reduzir o risco de demência. Será? O que é que acontece? Quem é que está com a verdade? Por fim, o uso de estatina pode aumentar o risco de câncer. Ora, estatinas é atribuído um benefício enorme e pode ser responsável por salvar e prevenir vários eventos. Mas será que isso se dá às custas de aumentar o risco de câncer? Já nesse outro artigo aqui, se defende que as estatinas diminuem o risco de câncer. Então, como vocês viram, aí são vários exemplos de mais do que inconsistência, esses estudos mostram resultados contraditórios. E a impressão que se tem é que a ciência, os cientistas, produzem as notícias ao acaso. Então, aqui na imagem, vocês veem que nós temos o âncora do jornal está dizendo a notícia do dia. Aí ele é como se girasse três roletas, né? E aqui parou em que café causa depressão em gêmeos. Então, parece que cada notícia é gerada assim, de maneira aleatória, espúria, sem nenhum critério. Isso é a visão que, às vezes, o leigo tem. Você já deve ter ouvido que, às vezes, manteiga é horrível, depois manteiga não é. Tem vezes que o ovo consumir ovo é proscrito, querem acabar até com a galinha, depois o ovo é bom, é o melhor alimento que existe, e a gente não sabe quem é com quem está a verdade. E a gente vai ver aqui por que isso acontece. Será que é má fé? Será que é uma influência externa? Ou simplesmente isso é o resultado de uma atividade que é difícil, que pode gerar erros e que é por isso mesmo que a gente tem que ter muito cuidado para tentar, se não eliminar, pelo menos minorar a possibilidade de erro ao máximo, de maneira que as nossas conclusões finais não fiquem distorcidas. Então, diante disso, o que é que a gente pode perguntar? Quem é que garante que uma alegação sobre causalidade seja verdadeira? Será que um estudo epidemiológico pode estar errado? Será que eles podem tirar conclusões equivocadas? Como é que a gente reconhece se um resultado de estudo está incorreto? Qual é o segredo? Onde é que a gente vai examinar um estudo para saber se nós devemos ou não confiar nesses resultados? Será que o bom senso é suficiente para julgar e interpretar a literatura científica?
A gente vê muito isso. Olha, aí tem que ter bom senso. Eu leio e uso o meu bom senso. Será que o bom senso só é suficiente? Nós vamos voltar a essas perguntas mais adiante. Então, feita essa introdução ampla, eu não gostaria que vocês ficassem com a impressão que o esforço científico não vale a pena. Pelo contrário, a minha ideia aqui é mostrar a vocês que o esforço científico vale a pena. Tudo que a gente sabe hoje, tudo que a gente consegue evitar de doenças, tudo que a gente consegue fazer de tratamentos bem-sucedidos, foi fruto de ciência bem feita. Mas, se a gente não tiver cuidado, o resultado pode ser lixo, pode ser completamente inútil. E é por isso que a gente deve ficar atento aos detalhes e atento às coisas que nós vamos falar ao longo desses próximos encontros, nas próximas semanas. Então, qual seria a definição de epidemiologia? A epidemiologia é o estudo dos fatores determinantes da frequência e da distribuição das doenças nas populações. Então, se a gente achasse que a doença é algo randômico e aleatório, que é da vontade de Deus, que a pessoa vai adoecer ou não, independente de qualquer outra coisa, não adiantava estudar fatores determinantes, o que é que a gente quer que é um fator de risco, ou o que é que pode prevenir. Seria uma coisa determinista. Mas, se não é assim, se tem alguma coisa por detrás, se tem alguma coisa que aumenta o risco ou que protege de uma doença, a gente quer saber, para evitar os fatores de risco e para buscar os fatores que previnem a doença. Isso tudo a gente quer fazer para fazer intervenções. Às vezes, há um entendimento de que a epidemiologia é só encontrar os fatores de risco e os fatores de prevenção, mas isso tem um propósito. O propósito é, diante dessa informação, a gente poder propor ou medidas de saúde pública ou tratamentos individuais que possam ajudar as pessoas a prevenir ou a tratar os seus agravos. Então, tem essa finalidade. Então, aqui eu destacaria alguns componentes dessa definição. Primeiro, a gente tem que, para fazer epidemiologia, a gente está sempre medindo a frequência de doença, e aqui você pode considerar também outros eventos. Por exemplo, você pode querer estudar o que é que está por detrás da epidemia de gravidez em adolescente. Então, claro que gravidez em adolescente não é doença, é um evento, mas é um evento que pode não ser desejado ou planejado e causar um transtorno, modificar o plano de vida completamente de uma pessoa. Então, aqui, quando a gente fala doença, pode ser um evento de interesse de saúde. Além de medir a frequência, depois que a gente conta quantos casos ocorreram, a gente avalia como é que eles são distribuídos, né? Quem é que está tendo a doença, aonde é que acontece mais a doença e quando é que a doença ocorre. São essas três perguntas: o quem, o onde e quando. Só de fazer essa descrição, a gente já consegue fazer algumas hipóteses. Se a doença acontece mais em homens que trabalham numa determinada atividade, sei lá, numa mineração, e depois de alguns anos de trabalho nesse tipo de local, a hipótese mais plausível é que ela seja alguma doença de risco ocupacional. Tá? Pode ser uma doença pulmonar, ou pode ser uma outra doença, em função da exposição ao que o indivíduo, à profissão que ele tem. Tá? Se é uma doença que acontece mais em crianças, se é uma doença que acontece mais no inverno, você pode fazer outras hipóteses, que era uma doença de transmissão respiratória e assim por diante. Então, essa descrição de onde a doença acontece é muito útil para a gente começar a ter alguma ideia do que é que está acontecendo. Isso tudo é feito para identificar quais são os fatores determinantes, seja fator de risco, seja de prevenção, da doença em populações humanas. E, a partir daí, o componente final que eu destaco da epidemiologia é que tem um propósito. Fazer epidemiologia não é simplesmente reportar as coisas, é reportar com um propósito de modificar, de fazer uma intervenção para prevenir ou controlar doenças. Muito bem. Existe uma classificação de epidemiologia clássica e epidemiologia clínica, e às vezes uma disputa, né, como se uma fosse melhor ou superior à outra. Na verdade, elas são
elas têm um propósito diferente. A epidemiologia clássica, ela é orientada para populações, ela estuda fatores nutricionais, sociais, para você modificar fatores de risco na população. Então, essa é uma típica destinação da epidemiologia clássica, que é fazer medidas de saúde pública. Já a epidemiologia clínica, ela usa métodos semelhantes de investigação, mas ela estuda pacientes e ela quer melhorar decisões médicas. Então, uma não é melhor que a outra. Uma tem um objetivo, que é a saúde pública, e o outro tem outro objetivo, que é melhorar decisões médicas. Aqui alguns exemplos da importância da epidemiologia para as ciências médicas. Um deles é investigar doenças novas. E aqui eu mostrei algumas que não são tão novas assim, mas em relação às doenças mais clássicas, são relativamente novas. Então, a doença de Lyme, que eu vou falar um pouco mais adiante, uma doença que foi descrita pela vez primeira em 1975, ela foi investigada graças à epidemiologia. Tem também a doença dos legionários, a síndrome do choque tóxico, a própria AIDS, doença relativamente nova, que foi entendido como é que havia transmissão e como deveria ser prevenido antes mesmo da gente saber o que é que estava causando. A síndrome de mialgias, zoofilia, pneumonia por rotavírus, assim por diante. Vamos entrar aqui em detalhe, por exemplo, da doença de Lyme. A doença de Lyme foi descrita pela vez primeira em 75, né, onde alguns investigadores da Universidade de Yale descreveram um conjunto, um surto de casos de uma artrite pediátrica, né, que era incomum, porque, afinal de contas, criança não é comum ter doença articular. Né? 4 anos depois, essa doença estava bem caracterizada, recebeu o nome de doença de Lyme, né? E os sintomas eram um racho cutâneo que parecia um alvo, tá vendo aqui? Eu tenho um centro avermelhado e anéis concêntricos, parece um alvo, e essa era uma doença que acontecia em pessoas que tinham um relato de passear ou estar no campo, em contato com animais silvestres, e tinha também um relato de que essas pessoas tinham encontrado carrapatos, porque estavam andando em florestas, em áreas rurais, e tinham notado que estavam com carrapato um pouco antes de acontecer os sintomas. Então, diante disso, se presumiu que a doença deveria ser transmitida por artrópodes e foi tomada uma série de medidas de prevenção. Durante o verão, nesses locais, as pessoas eram recomendadas a usar repelente, a usar meia, a usar uma calça, de maneira a tentar impedir a exposição a carrapatos. Ao voltar desses passeios, olhar, examinar o corpo se tinha algum carrapato. E com essas medidas, os casos praticamente desapareceram, mas somente mais tarde, em 1982, é que a causa da doença, que era uma espiroqueta que foi nomeada Borrelia burgdorferi, foi descoberta. Então, veja que de 75 a 82 são 7 anos até descobrir a causa da doença, mas as medidas preventivas já tinham sido tomadas na observação daquelas características, quem adoece, aonde adoece e quando adoece, e acertadamente. Então, aqui um exemplo, portanto, hoje a gente conhece bem essa espiroqueta, ela é transmitida por um artrópode, por um carrapato, e tipo uma zoonose de cervos, né, que estão aumentando de quantidade nessas áreas de subúrbio de cidades americanas, porque eles não têm mais predadores. Então, esse é um dos exemplos, mas teriam vários exemplos de como essa observação cuidadosa pode nos ajudar a prevenir a doença, mesmo que a gente não saiba direito o que é que está ocorrendo. Vamos falar agora das estratégias dos desenhos de pesquisa, dos principais. A gente pode falar, de um modo geral, que os estudos podem ser classificados como predominantemente descritivos ou estudos predominantemente analíticos. Por que eu uso esse advérbio aí, predominantemente? Porque nenhum estudo é exclusivamente descritivo, nem exclusivamente analítico. Então, todos têm um componente descritivo e analítico. Só que os estudos descritivos eles são mais descritivos do que analíticos. E aqui a gente está preocupado em descrever a pessoa, quem é que adoece, qual é a idade, qual é o sexo,
está preocupado em descrever o lugar, se é numa área urbana, se é numa área rural, se é em algum tipo de ambiente ocupacional. E quando que a pessoa adoece, se é numa determinada estação do ano, se tem alguma relação com enchente ou com algum evento climático. Então, esse tipo de descrição permite que a gente tenha ideias ou formule hipóteses sobre o que é que está acontecendo, como eu acabei de falar sobre a doença de Lyme. Então, a descrição da doença sugeria que ela era uma doença transmitida por artrópode, em que pese a gente não saber o que era. Mas a hipótese era essa, e a partir daí foram feitos outros estudos para tentar isolar o agente em si e caracterizar qual era como é que se dava a transmissão. Já nos estudos analíticos, a gente vai testar essa hipótese que foi gerada no estudo descritivo. Tá? Nesse estudo analítico, a gente tem que definir qual é a exposição que causa a doença que nós estamos estudando, né? E aqui a gente está avaliando se um determinado fator é, de fato, um determinante da doença ou não. Então, os estudos analíticos, às vezes, gozam de maior prestígio, né? E, às vezes, eu vejo estudantes ficarem meio acanhados ou meio envergonhados de dizer que seu estudo é descritivo. Eu acho que não procede. E pode ter os dois em um estudo só? Como eu falei, nenhum estudo é somente descritivo, nem somente analítico, né? Num estudo descritivo, você analisa algumas coisas, você não se limita a descrever. E no estudo analítico, como a gente vai ver adiante, você também descreve coisas, embora você vá testar uma hipótese. Então, eles nunca são exclusivamente descritivos ou exclusivamente analíticos, mas eles são predominantemente descritivos ou predominantemente analíticos. E não há nessa classificação nenhuma coisa pejorativa. Tá? Se você não conhece o assunto, se a doença é nova ou se ela foi pouco estudada na sua comunidade, o ideal é começar com o estudo descritivo. E esse estudo vai ser fundamental para que você faça depois perguntas coerentes. Então, esse estudo descritivo é extremamente importante. Não há intrinsecamente uma questão de que esse é superior. O que a gente diz é que o estudo analítico ele tem maior nível de evidência, mas isso não quer dizer que ele seja superior, porque sem uma hipótese que você gerou no estudo descritivo, você jamais vai fazer um estudo analítico, compreende? Sim, eu pensei nisso porque eu participei de uma iniciação científica que eu fazia coleta de flora. E aí dentro do grupo tinha umas pessoas que faziam coleta de lepidópteros, que é borboleta e mariposa. E aí uma das hipóteses testadas era a relação da umidade, da temperatura com a captura das lepidópteras. Então, além de fazer a coleta e tal, a gente também tinha que coletar a temperatura, a umidade, essas informações, e aí no final essas informações elas fizeram parte de um gráfico, e aí dava para fazer essa comparação de a estação que era mais úmida ou menos úmida tinha relação com a quantidade de indivíduos que eram coletados. Aí eu não sei se esse tipo de estudo de coleta, ele entra num estudo descritivo ou ele entra num estudo analítico. Nós vamos ver os exemplos clássicos de estudo descritivo, como o estudo de corte transversal, que em algumas situações ele pode testar hipóteses de maneira muito robusta. Em outras, não, porque como as informações são coletadas ao mesmo tempo, às vezes ele fica sem saber o que é que veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Aqui está o tá? Então, a gente isso é preciso examinar caso a caso, não é uma coisa definitiva. Ao longo do curso e quando nós movermos para os demais desenhos, isso vai ficar mais claro e eu vou revisitar isso aí. Por ora, eu diria que é importante que vocês guardem em mente que um estudo descritivo ele tem um nível de evidência menor do que um estudo analítico, tá? Mas isso não quer dizer que ele seja, por isso, inferior, tá? Todo estudo bem feito, ele é importante, ele contribui. E um estudo analítico mal feito ou com problemas graves, ele não contribui nada, entendeu? O importante é que o estudo seja bem feito e que ele saiba, e que a pessoa que interpreta os resultados saiba os seus limites, tá bom?
eu vou revisitar esse assunto à medida que nós tivermos olhando com detalhe cada um desses desenhos. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Então, aqui alguns exemplos de estudos descritivos. O primeiro deles é o estudo de correlação de populações, que é um estudo que você pode fazer sentado numa biblioteca ou olhando um banco de dados, seja do DataSUS, seja do Banco Mundial. Aqui, por exemplo, um indivíduo falou, será que o consumo per capita de carne de uma população tem alguma correlação com a incidência de câncer de intestino grosso? Isso aqui ele olhou em mulheres. Então, ele pegou essas informações que estavam lá pré-existentes, que é o consumo per capita de carne e qual era a taxa de câncer de diversos países, e fez esse gráfico aqui. E, curiosamente, vocês veem que países como a Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, que têm um consumo médio de carne elevado, também têm taxas de câncer mais altas. Países que têm consumo médio de carne baixo têm taxas de câncer baixo. E países que têm consumo de carne intermediário têm taxas intermediárias. Então, uma relação muito interessante e sem sair de casa, sem gastar um tostão, aqui, com essa descrição, você pode levantar uma hipótese que o consumo de carne pode estar associado a aumento das taxas de câncer de colo. Por que eu disse pode? Porque aqui a gente não tem os dados individualmente. Tem algumas limitações, né? Eu não sei, por exemplo, se nos Estados Unidos, no Canadá ou na Nova Zelândia, se são de fato as pessoas que comem mais carne que estão tendo mais câncer. Aqui eu tenho os dados do país, qual é a taxa de câncer e qual é o consumo médio de carne. Eu também não sei se é a carne que está causando ou que está prevenindo o câncer aqui nos países como a Nigéria e o Japão, ou se é o consumo alto de vegetais, porque isso aqui tem uma correlação inversa, né? Os indivíduos que comem menos carne, vegetarianos ou não, eles comem mais fibra. Será que é porque essas pessoas comem mais fibra que elas têm menos câncer de colo, ou será porque elas comem menos carne? Será que essas pessoas que estão aqui, que comem muita carne, têm mais câncer porque elas comem mais carne ou porque elas comem menos fibra? Então, isso precisa ser avaliado e nesse estudo aqui não dá para eu responder, mas dá para fazer essa hipótese que será examinada em outro estudo. E aqui, sobretudo, eu posso fazer inúmeras correlações, diversos tipos de características, sem gastar um tostão, só cruzando informações pré-existentes. Tá? Então, esse é um exemplo de estudo de correlação de populações. Outro exemplo de estudo descritivo é um simples relato de caso. Né? O relato de caso, na década de 60, de mulheres com uso de contraceptivo oral e que tinham trombose e tromboembolismo pulmonar, fez com que esse evento adverso fosse associado ao uso de contraceptivo oral. Né? Além de um relato de caso, você pode ter série de casos que são muito úteis para identificar características de uma doença nova, de surtos epidêmicos. A gente tem um exemplo de AIDS, mas bem mais recentemente tem a própria Covid-19, né? Que é uma doença nova que foi descrita numa série de casos em Wuhan, na China, e, a partir daí, todas as informações iniciais e as seguintes, ou pelo menos as iniciais, foram a partir dessa série de casos. E, por fim, um estudo descritivo muito utilizado também é o estudo de corte transversal, que é a enquete, ou que é o levantamento, em que você mede duas coisas ao mesmo tempo, exposição e doença. Então, você vai para uma emergência e você anota lá a idade das pessoas e qual é a causa ou o que é que está levando-as a buscar um atendimento no serviço de urgência. Então, provavelmente, pessoas jovens buscam um serviço de urgência por acidentes e pessoas mais velhas por alguma complicação de alguma doença crônica. Isso por conta que a idade está mais associado a risco de trauma ou a risco de doenças crônicas que podem ter complicações. E por aí vai. Os estudos de corte transversal, vou dar alguns exemplos para vocês. Aqui, um estudo que olhou a presença de placas no hipocampo em pacientes com Alzheimer e história de depressão. Então, esses pacientes foram estudados para ver
para ver se tinha depressão e essas placas e que papel isso tinha para desenvolver Alzheimer. Então, isso tudo era feito ao mesmo tempo. Então, não dá para garantir que a existência dessas placas era anterior ao desenvolvimento de Alzheimer, mas eles estavam olhando se as pessoas mais idosas com Alzheimer tinham ou não tinham esse aumento de placas no hipocampo. Um outro exemplo aqui é um estudo feito no Japão, que tenta mostrar se tem mais doença coronária que tem infecção prévia por clamídia. Será que tem alguma associação? A gente sabe que várias das doenças que a gente julgava que eram doenças crônico-degenerativas, hoje a gente sabe que são doenças infecciosas. A própria úlcera péptica é uma doença causada pelo H. pylori e outras tantas. As placas de ateroma também não têm uma gênese infecciosa. Será que não é complicação de alguma infecção? Então, aqui foi um levantamento onde se olhava as duas coisas ao mesmo tempo, numa enquete, um levantamento de pessoas no Japão. Aqui um outro estudo mostrando quais são os fatores de risco para alergia, atopia em crianças que moram em áreas rurais. E, por fim, um estudo que nós fizemos aqui no Brasil, que era para ver qual era a frequência de disfunção erétil e qual era a correlação de sintomas e hábitos de vida. Então, um dos achados era que pessoas com depressão tinham mais disfunção erétil. Só que a gente não sabia dizer se era a depressão que levava à disfunção erétil ou se era a disfunção erétil que levava à depressão. Porque estava perguntando essas coisas ao mesmo tempo, então não dava para saber quem é que veio primeiro, se uma coisa ou outra. Muito bem. Findo esses exemplos de estudos descritivos ou predominantemente descritivos, vamos falar dos estudos analíticos. Eles podem ser subclassificados em observacionais, que é quando o investigador se limita a coletar informações e não interfere. E os dois exemplos principais são o estudo de coorte e o estudo de caso-controle. E os estudos de intervenção, que é quando o investigador define quem é que vai receber o tratamento ou o placebo, ou o tratamento ou o novo versus o tratamento convencional. Então, os estudos analíticos podem ser dessas duas naturezas, ou observacionais ou de intervenção. Vamos falar um pouquinho desses estudos agora mais detalhadamente. Como é que é um estudo de coorte? No estudo de coorte, a gente classifica as pessoas em expostas ou não expostas e as acompanha por um tempo e vê quanto de doença que surge num grupo e quanto de doença que surge no outro. Bom, digamos que a exposição seja tabagismo. Então, eu tenho aqui pessoas que são tabagistas e pessoas que são não tabagistas. E aqui eu vejo, por exemplo, quantos têm bronquite crônica. Ora, se a quantidade de bronquite crônica é maior no grupo fumante do que no grupo de não fumante, a conclusão que nós tiramos é que isso aqui é um fator de risco, que isso aqui aumenta a chance de ter a doença. Se, por outro lado, a frequência da doença é semelhante, independentemente de você ter a exposição ou não, fica mais difícil de acreditar que essa doença está associada à exposição que nós estamos interessados. Então, um estudo de coorte, ele mimetiza o que a gente acha que aconteceu na natureza, né? Você parte de pessoas com a exposição e outras sem, e você as acompanha. Se tem alguma relação, o grupo de expostos vai adoecer mais. Se a exposição é protetora, o grupo que tem a exposição vai adoecer menos. Se a exposição nem é fator de risco, nem é fator protetor, a doença acontece com a mesma frequência, independente da exposição. O outro estudo de observacional é o estudo... Aqui vem alguns exemplos. Aqui um estudo interessante. Será que o uso de gravata, né, por apertar aqui o pescoço, aumenta o risco de glaucoma ou aumenta a pressão intraocular? Então, nesse estudo de coorte, quem seriam os expostos? Alguém se arrisca? Quem é a exposição que nós estamos... As pessoas que usam gravata. A exposição é usar gravata, né? Então, a gente classificaria, por exemplo,
numa repartição pública, num banco, ou simplesmente num bairro inteiro, ou numa determinada local, quem é que usa gravata e quem não usa, né? Quem usa gravata é exposto, quem não usa, não exposto. E você vai medindo ao longo do tempo se a pressão ocular, se a quantidade de pessoas que têm pressão ocular anormalmente alta é igual ou diferente em relação a esses dois grupos. Ora, se de fato usar gravata aumenta a pressão ocular, esse grupo de usuários de gravata vai começar a ter mais doença do que o grupo que não usa. Se isso não tem nada a ver, a frequência vai ser igual. Tá? Aqui um outro estudo. Será que asma é um fator de risco para cárie dentária? Quem é a exposição aqui? Portadores de Pessoas asma. que têm asma. Isso. Então, asma, que é um agravo, que é uma condição médica, aqui eu estou tratando como uma exposição. Quem tem asma respira mais pela boca. Isso faz com que a boca fique ressecada e muda a flora bucal. Isso pode fazer com que a cárie seja mais frequente nessas pessoas. Tá? Então, quem seriam os expostos? Crianças ou indivíduos que têm asma. Quem é o grupo não exposto? Crianças ou indivíduos que não têm asma. E qual é o desfecho que eu vou estar medindo? É a frequência com que surgem cáries dentárias. Entenderam? Por fim, será que o consumo de carne aumenta o risco de câncer de estômago e câncer de esôfago? Esse foi um estudo de coorte feito na Europa. Então, quem era a exposição aqui? O consumo de carne. Consumo de carne. Então, nesse estudo se fez uma enquete nacional em vários países por amostragem e as pessoas respondiam um questionário de hábitos alimentares e, a partir daí, eram classificadas quanto à quantidade de carne que elas comiam. E eram, então, classificadas em pessoas que estavam expostas ou que comiam mais carne ou menos carne. E elas foram acompanhadas por anos para ver com que frequência surgia câncer de estômago e câncer de esôfago. Se comer carne não tem nada a ver com isso, a frequência de câncer de estômago e de esôfago vai ser igual ou parecida. Se comer carne aumenta o risco de câncer de estômago ou de câncer de esôfago, essas doenças vão aparecer mais no grupo que come mais carne. Se, ao contrário, comer carne até previne câncer de estômago e câncer de esôfago, quem come carne mais vai ter menos câncer. Então, esse é um estudo, como vocês viram, que a gente parte da exposição para a doença ou desfecho. Vamos agora ver o estudo caso-controle. Esse estudo é menos intuitivo, porque ele começa ao contrário. A gente faz o seguinte, a gente identifica quem tem a doença, que a gente chama o grupo de casos, e identifica quem não tem a doença, que a gente chama de controles. E a pergunta que a gente se faz é a seguinte: o que é que os casos têm que os controles não têm? O que será que pode ter levado esses indivíduos a terem a doença e esses aqui não? Então, a gente vai olhar no passado, porque se é uma causa, ele tem que ter acontecido no passado. Então, eu pego os casos e pergunto se lá atrás eles tiveram exposição a esse ou aquele fator. E pergunto aos controles. Ora, se a exposição não tem nada a ver com a doença, a frequência com que ela aparece aqui é parecida. Mas se a exposição tem a ver com a doença, ela vai aparecer aqui com mais frequência do que no grupo controle. Então, no estudo caso-controle, a gente reconstrói o que aconteceu. Você pergunta às pessoas que têm a doença e às pessoas que não têm, como é que era o hábito de vida deles no passado, para descobrir se isso era mais frequente entre os casos do que entre os controles. Muito bem, alguns exemplos aqui. Quais são os fatores de risco para descolamento de retina? Que é uma condição grave e que a gente conhece pouco. Então, para fazer um estudo caso-controle, quem seriam os casos para estudar o que é que pode estar provocando descolamento de retina? Quem seriam os casos? Pessoas, pacientes com descolamento de retina. Quem seriam os controles? Pessoas ou pacientes
que vieram ao hospital com outra coisa, que não é descolamento de retina. E aí eu vou perguntar sobre a exposição de interesse. Digamos que eu acredite que descolamento de retina, o principal é trauma. A pessoa tomou alguma pancada na cabeça ou tem alguma atividade que faz com que tenha movimentos súbitos. Então, eu vou perguntar tudo. Olha, antes de ter esse problema, você teve algum trauma, esse, aquele, o que é que você faz, qual é o tipo de esporte que você pratica, e assim por diante. Se tudo isso acontecer da mesma maneira com quem não tem o descolamento, não deve ser isso. Concordo? E se minha hipótese é que isso é uma predisposição familiar, que é uma doença genética. Então, eu pergunto, você já teve algum caso na família? A pessoa tem vários. E a pessoa que não tem descolamento é muito menos frequente? Isso é um indício de que pode ser, de fato, uma doença de herança genética. Está claro? Um outro exemplo aqui é um surto de diarreia por criptosporídeo. E não se sabia direito qual era a causa. Então, você pega os casos, a gente usa muito caso controle para estudar surtos, né? A gente não sabe qual foi a fonte do surto, pode ser uma doença diarreica, é comum você fazer uma investigação de um surto de doença diarreica para descobrir qual foi a fonte, qual foi o alimento, para que você tente evitar novos surtos, por exemplo. Então, aqui foi um surto de diarreia por criptosporídeo em um usuário de uma piscina pública. Então, se perguntou o que é que era até se descobrir qual era a causa dessa mesma estratégia. Você compara as pessoas que têm a doença com aqueles que não adoeceram. Por fim, aqui, mulheres com tinea captis. Tinea captis é uma micose de couro cabeludo. Será que uma das causas disso é o tipo de hábito que a mulher tem em relação a secar o cabelo ou aplicar alguns produtos no cabelo, e isso altera e aumenta a suscetibilidade do couro cabeludo à infecção? Então, você pega os casos, são mulheres que têm uma micose no couro cabeludo, e pega outras mulheres da mesma idade, etc., que não têm nenhum problema no couro cabeludo, e você vai perguntar se, de repente, as mulheres que têm essa micose do couro cabeludo referem que usam produtos químicos ou usam coisas muito quentes que alterem o couro cabeludo, tá? Tem um indício de que essas coisas, de fato, aumentam o risco da micose, ao passo que, se isso é igual, se esses hábitos são distribuídos igualmente e não parecem estar associados à doença, eles não estariam implicados. Então, esse é um raciocínio que é muito comum da gente fazer, a gente comparar quem tem a doença com quem não tem, na expectativa de tentar identificar no que é que eles diferem. E, por fim, os estudos de intervenção ou experimentais são aqueles estudos ideais para a gente definir se uma medicação, se uma cirurgia, se um programa educacional é melhor do que outro. Então, o grupo experimental é aquele que vai receber a droga nova, por exemplo, e o grupo controle é o que vai receber a droga habitual, ou o placebo, se não tiver droga, se não tiver tratamento. E, uma vez feito esse sorteio, você vê o quanto que a doença melhora ou é curada com o tratamento comparado com o grupo controle. Então, esse é um modelo que vocês devem estar familiarizados e que a gente utiliza também não só para tratamento, como para prevenção, no caso de vacinas, né? Para saber se uma vacina funciona, você pega o grupo experimental, toma a vacina, o grupo controle toma o placebo. E aí você mede com que frequência a doença ocorre. Se a vacina é 100% eficaz, não acontece doença nenhuma em quem toma a vacina. E se a vacina é 50% eficaz, a quantidade de doença no vacinado é metade do grupo controle. Qual é a vantagem desse tipo de estudo? É uma estratégia robusta, porque você sorteia quem vai tomar o tratamento ou o controle. Isso faz com que os grupos fiquem parecidos, fiquem muito equilibrados. Quais são as desvantagens? Você só pode fazer um ensaio clínico para coisas que você acha que são benéficas. Então, se você acha, por exemplo, que um determinado produto químico pode causar câncer de fígado, você não pode fazer um experimento para sortear quem vai tomar aquela medicação e quem não vai tomar, para ver se quem toma a medicação faz um câncer de fígado. Então, por questões éticas,
você só pode testar coisas que você acredite que sejam benéficas. Todos os fatores de risco e potenciais exposições que trazem malefício não podem ser estudados dessa maneira. Outra limitação é que esse estudo é caro, né? Ele geralmente envolve um número grande de participantes, ele precisa ter uma série de componentes, como mascaramento, como randomização por central de randomização e coisas que se tornam um estudo bem complexo de realizar. Eu costumo dizer que o ensaio clínico ele é fácil de entender, mas ele é difícil de realizar. Alguma pergunta? Vamos dar alguns exemplos de ensaio clínico. Então, aqui, todo mundo já deve ter ouvido falar daquelas vacinas para tentar diminuir a alergia, rinite alérgica, outros tipos de alergia. Será que o uso daquelas chamadas vacinas, né, ou imunoterapia, será que eles realmente melhoram as crises de alergia? A melhor maneira de responder isso é fazer um ensaio clínico, onde um grupo vai ser sorteado para tomar a vacina e o outro vai ser sorteado para tomar o placebo, e você mede se o grupo que tomou a vacina vai ter mais crises ou menos crises do que o grupo que tomou o placebo. Aqui um estudo interessante que avaliou um programa para incentivo de amamentação, de aleitamento materno. Ora, por mais que você faça um programa onde você tente convencer a mãe que é bom amamentar, que você liste as vantagens de amamentar, você precisa mostrar que esse programa convence mais as mães do que você simplesmente recomendar. E aí, o que é que você faz? Você pega as mães de uma maternidade e randomiza. Uma parte vai receber o seu panfleto, que está lá elaborado, com uma linguagem muito boa, com vários argumentos, e vai receber uma recomendação mais formal. E aí você compara se as mães que receberam a sua intervenção acabaram amamentando mais do que as outras, entendeu? Então, até coisas que você acha que tem a certeza que vai funcionar, você precisa testar. Um outro exemplo é um programa de cessação de tabagismo. Então, por mais que você ache que você desenvolveu um panfleto onde você explica os riscos de fumar e botou umas fotos lá de câncer de pulmão, e quem olhar aquilo vai parar de fumar, você tem que fazer um teste, mostrar isso para as pessoas que fumam e ver, após a sua intervenção, quantos deixam de fumar de fato em comparação a um programa habitual. Por fim, você também pode testar procedimentos, né? Todos sabem que se faz muito intervenção de colocação de stent. E será que é melhor você colocar um stent ou fazer uma cirurgia aberta com a ponte de safena, por exemplo? O que é superior? Seguramente, colocar um stent é menos invasivo, é mais simples do que fazer uma cirurgia aberta. Mas será qual é o melhor? A melhor maneira de responder isso é através de um ensaio clínico. Exemplos. Aqui agora vamos fazer um exercício com vocês, tá? Vamos ver se vocês ainda estão acordados ou se vocês ainda estão me ouvindo. O primeiro exemplo aqui é um estudo que foi publicado em 2002, que se perguntava sobre qual é o papel de ansiedade e depressão no desencadeamento de trabalho de parto prematuro. Ora, para parto prematuro é comum. Cerca de 15% das gestações evoluem com a prematuridade. Na nossa turma aqui, deve ter algumas pessoas que nasceram prematuras, com 7 meses ou menos. Não é? O que será que causa isso? Há uma crença popular que a mãe teve um parto prematuro porque estava muito ansiosa. Então, culpa-se a mãe e a ansiedade da mãe pela prematuridade. Será que isso é verdade? Então, pergunto a vocês, nessa questão de pesquisa aqui, quem é a exposição e quem é a doença ou desfecho? Exposição, ansiedade, depressão e desfecho, parto prematuro. Perfeito. Então, a nossa leitura aqui é que ansiedade e depressão, eles são
fatores de risco são uma exposição que podem desencadear esse desfecho que é prematuridade. Aqui a gente pode tanto estudar nessa direção como nessa de cá. O que é que vocês recomendam, o que é que vocês acham que esses autores aqui fizeram? Fizeram um estudo de caso controle ou de coorte, ou quem sabe eles fizeram um ensaio clínico. Será que dava para fazer um ensaio clínico? Coorte, não? Não, antes disso, será que dava para fazer um ensaio clínico? Porque não deve ser feito se é um desfecho negativo, né? A gente não deve expor, induzir ansiedade e depressão para avaliar se existe, né? Então, não seria ético, não é? Você pegar mães gestantes e randomizar para deixá-las deprimidas e ansiosas ou não, né? Com a ajuda, provavelmente, dos maridos, né? Que seria a melhor maneira de conseguir ser feito. Será que isso não seria ético? Então, não é possível. Nenhum comitê de ética iria aprovar esse estudo, tá? Então, não dá para fazer um ensaio clínico. Ah, doutor Edson, mas ensaio clínico é o melhor, é o topo da evidência. Mas não dá para fazer, tá bom? Então, a gente tem que usar outra estratégia. Alguém sugeriu coorte. Como é que seria um estudo de coorte? No caso, selecionaria um grupo de gestantes e acompanharia elas durante a gestação, não? Isso. Então, eu posso pegar mulheres que se matriculam num pré-natal, não é isso? Geralmente, elas entram no pré-natal com 3 meses, quando elas estão descobrindo ali que estão grávidas, elas vão para o pré-natal, não é isso? Uhum. Nesse momento, eu faria uma avaliação com um questionário sobre ansiedade e depressão, para quê? Para separar os grupos expostos e não expostos. Para classificá-las em mulheres mais ou menos ansiosas, mais ou menos deprimidas, tá? Aí eu teria, eu posso ter, eu estou falando sempre em 2 grupos, né? Mas poderia ser mais grupos no estudo de coorte? Sim, não? Sim. Dependendo da variável ou da exposição. Você pode considerar mulheres que têm um grau máximo de Idade grave mesmo. depressão, mulheres que têm um grau intermédio, gestantes que têm um grau intermediário, gestantes que têm um grau leve e gestantes que tenham praticamente nenhuma ansiedade e depressão. Então, eu teria 4 grupos. Dá mais trabalho, não é? Eu vou precisar de mais. Mas isso tem um apelo, porque você pode ver um pouco do que a gente chama de dose-efeito, não é? Se, de fato, ansiedade e depressão aumentam o risco de parto prematuro, você vai ter a pior frequência em quem tem grau máximo, não é? E vai ter uma coisa, um gradiente que a gente chama, um gradiente biológico. Então, às vezes, a gente faz isso, né? Uma pergunta. Nesse caso, imaginando que ao fazer o questionário, poderia-se dividir as gestantes entre pessoas que procuram terapia e as que não procuram? Tem um apoio? Pergunta. Quando você avalia se a pessoa tem ou não, ela pode dizer assim, olha, no momento eu estou bem, e o questionário vai dar que você não está deprimido, ansioso, mas você está em tratamento. Como é que eu vou lidar com essa pessoa? Eu vou classificar ela. Ela tem um diagnóstico de ansiedade e depressão, mas, no momento, ela não está, porque ela está em tratamento. Então, como é que eu vou colocar essa pessoa? Aí vai depender da circunstância. Mas que se você está dizendo que a ansiedade é que leva a isso aí, se ela não está com ansiedade, porque o tratamento controlou isso, ela deveria estar no grupo não exposto, porque no momento ela não está com ansiedade, tá? Se você tem dificuldade, talvez seja uma coisa que você vai excluir, porque uma pessoa que está controlada pode ser difícil de dizer que ela, no meio do caminho ela pode não estar tão bem controlada e daria uma certa imprecisão. Mas isso acontece muito e vocês têm que analisar como é que vão lidar com essa situação. No geral, quando você não conhece nada, você tenta purificar, você tenta tirar o máximo de ruído, né? Então, você evitaria incluir essas mulheres porque elas estão tratando, a própria medicação você não sabe se vai ter alguma intercorrência. Então, para evitar isso, você excluiria. Tá?
Muito bem. Então, numa coorte, você faria isso. No momento que as mulheres são admitidas para o pré-natal de uma grande maternidade, você aplica o mesmo questionário e classifica as mulheres com a exposição ou sem, e aí faz o quê? Acompanha o desfecho, não é isso? Acompanha. Quanto tempo você vai acompanhar? Ela vai acompanhar vários anos? Não, até nascer, até ela, nascer. Então, vai acompanhar 6 meses, 7 meses, né? Se for prematuro, vai acompanhar até menos tempo, né? Então, é um estudo viável, não é uma coisa que você vai ter, como, por exemplo, se você quisesse estudar se uso de celular causa câncer no cérebro, você tem que pegar pessoas que usam celular e não usam e acompanhar eles por 20 anos. Não é muito prático para o seu mestrado nem para o seu doutorado. Mas aqui não. Aqui é um desfecho que é muito rápido. Então, é uma coorte que não tem aquela desvantagem de esperar muito para o que vai acontecer. Compreende? Então, vocês fariam isso. Digamos que você vai calcular o tamanho da sua amostra e definir, sei lá, eu preciso ter pelo menos 200 mulheres no grupo exposto e 200 no grupo não exposto. Quando você chegar nesse número, à medida que você vai incluindo, você vai medindo quantas mulheres, e ao final do estudo você tem quantas mulheres no grupo que tinha ansiedade evoluíram para parto prematuro e quantas evoluíram para parto a termo. Se eu falei para vocês que a taxa de prematuridade é em torno de 15%. Então, se mulheres ansiosas têm 15% de parto prematuro e mulheres sem ansiedade também têm 15%, a ansiedade não tem nada a ver, concorda? Agora, se as mulheres ansiosas têm 25% de parto prematuro e a mulher que não tem ansiedade 15%, parece que a ansiedade aumenta o risco, concorda? Então, isso seria um estudo de coorte. Nesse caso aqui, foi exatamente isso que eles fizeram, né? Como o tempo de espera não é grande, eles fizeram esse desenho. Se eles quisessem fazer um estudo de caso controle, seria possível? Sim. Hein? Sim. Como é que seria um caso controle? Quem seria? Eles recrutariam as mulheres que estivessem já no período pós-parto, né, imediato, ainda na maternidade. Isso, eu iria para a mesma maternidade. Só que, em vez de pegar as mulheres que estão no pré-natal, eu estou interessado agora em descobrir o quê? Na verdade, o fator de risco, né? Ver o que levou. Eu quero descobrir o desfecho para pesquisar a exposição. Eu vou todo dia no hospital e quero saber alguma mulher teve parto prematuro? Quem teve parto prematuro vai ser caso. Isso, recrutado, exato. Para cada 2, 3 casos de parto prematuro, eu pego controle. Quem são os controles? Mulheres que tiveram um parto a termo, né? Ou seja, não prematuro. Então, cada dia tem lá 2, 3 partos prematuros, eu pego 2, 3 casos de mulheres que tiveram parto a termo. E aí eu vou ter, no final das contas, eu vou ter lá 100 mulheres que tiveram parto prematuro e 100 mulheres que tiveram parto a termo. Quando eu identifico essas mulheres, o que é que eu faço com elas? Eu pergunto o quê? Posso fazer um questionário em relação a essa presença desses fatores de ansiedade, ou buscar outras causas de prematuridade, tentar... eu vou olhar, sobretudo, eu tenho que olhar a exposição que me interessa. As mulheres que tiveram parto prematuro, eu quero saber quantas delas tinham ansiedade. Sim. Vou perguntar a elas, você, quando estava grávida, ao longo da gestação, você estava ansiosa? Eu vou fazer um questionário sobre essas coisas. Se é que teve parto a termo, eu vou fazer o quê? A mesma coisa. Você, ao longo da gravidez, esteve ansiosa, etc, etc. Tem algum problema nessa avaliação? Alguém enxerga algum desafio aí, alguma dificuldade? Tem a subjetividade de se compreender ansiosa ou não, né? De existir um diagnóstico firmado. É verdade. Mas aí eu vou usar o mesmo questionário. As mulheres que tiveram parto prematuro podem ter a mesma dificuldade que as mulheres que tiveram parto a termo. E eu uso um questionário validado. Geralmente, esse questionário é feito em cima de situações que as pessoas conseguem responder. Você vê algum desafio?
O problema também, a mulher que tem um parto prematuro vai ter uma tendência a estar mais nervosa e ansiosa do que a que teve um parto a termo. A lembrança da mulher que teve um parto prematuro vai estar contaminada. Se ela não era ansiosa, agora ela está, porque ela acabou de ter um parto prematuro. Então, a criança está na incubadora, ela não sabe se vai ter algum problema. Você acha que ela não vai estar nervosa, ansiosa ou até deprimida? Aí, como ela está deprimida e ansiosa agora, é muito difícil para ela não contaminar as lembranças dela. Capaz até dela pensar, deve ter sido por isso. Ora, Vai se culpar, né? Toda mãe tem um nível de ansiedade, será que a criança vai estar bem, etc. Ela vai começar a achar, deve ter sido isso. Aí exagerar, por conta de que ela acabou de ter um parto prematuro. Já a mãe que teve um parto a termo, que está tudo bem, ela vai estar aliviada. Aí vai dizer, você estava ansiosa? Eu já está até esquecida disso. Então, se eu encontrar no estudo caso-controle que a maioria das mães que tiveram parto prematuro disseram que elas estavam muito ansiosas e a maioria das mães que tiveram parto normal disseram que passaram a gravidez muito tranquilas, eu vou desconfiar que isso não está certo, porque essas lembranças estão, digamos assim, contaminadas. Então, o estudo caso-controle é possível, mas ficaria difícil de eu acreditar no resultado. Então, por isso... Podia fazer uma revisão de prontuário também, né? Buscar no prontuário do pré-natal fatores de risco, relatos de ansiedade. Boa ideia. Por quê? Porque nos casos no controle, quando ela teve na visita, ela não sabia se o parto dela ia ser prematuro ou não. Naquela hora, ela foi totalmente isenta. Mas é comum que no momento que você faz um pré-natal, alguém aplique um questionário validado sobre isso? Não. Não. Mas se o que você estivesse estudando fosse, por exemplo, deficiência de magnésio, você podia ter lá e no pacote de exames de pré-natal, isso pode estar colhido de todo mundo. Aí funciona, entendeu? Uhum. Se o que você quer ver não é colhido sistematicamente, vai ficar difícil, tá bom? Mas as considerações são exatamente essas que vocês estão falando aí, e isso vale para outras circunstâncias também. Vamos ver um outro exemplo. Nesse estudo aqui, feito na Alemanha, o indivíduo quer saber se exposição a campo magnético. Você sabe que a gente vive imerso em campo magnético. Os campos magnéticos são produzidos por um ecrã de televisão ou de computador, por fio de energia elétrica, são produzidos por antena de celular, por antena de TV. Então, será que leucemia, que é uma doença que afeta muito crianças, tem a ver com esse nível de radiação que a gente está exposto de campo magnético? Então, quem é a exposição e quem é a doença? Exposição, campo magnético, doença, leucemia. Exato. Qual é o melhor desenho? Dá para fazer? Caso controle, porque é uma doença de baixa incidência, talvez, né? Provavelmente. Dá para fazer um ensaio clínico? Não, não pode, porque é antiético e inviável. Elas têm leucemia ou não, o controle não bota, não pode, né? Não dá para fazer ensaio clínico e não é ético. Dá para fazer um estudo de coorte? Quem seriam os expostos? As crianças que moram Crianças que moram perto nesses de lugares. que moram perto de cabo de transmissão de eletricidade e não expostos que moram num bairro que não tem isso. Leucemia é uma doença rara. Você teria que acompanhar centenas de milhares de pessoas para ver o que é que vai acontecer. Fica muito caro. E por um longo tempo. E por um longo tempo. Então, isso seria muito ruim. Então, o caso controle é uma ideia boa, porque no caso controle você pega casos, você vai num hospital grande ou vários hospitais e todo caso de leucemia que surgir vai ser caso do seu estudo. E no mesmo dia você pega uma criança do hospital que tem outra coisa, que vai ser o controle. E você faz um questionário detalhado para medir quanto que tem de radiação de campo magnético perto da casa da criança. Ok?
esse é um estudo muito mais viável de fazer dessa maneira. Aqui um outro estudo que quer saber qual é o melhor tratamento de piolho. É usar uma solução de permetrina, que é uma solução que coloca tipo uma loção no cabelo, ou usar uma combinação dessa solução com Bactrim. Como é que faz? Dá o Bactrim para o piolho tomar 3 vezes ao dia? Não, você dá o Bactrim para a criança e o piolho, quando suga o sangue, ele toma o Bactrim sem querer. Por quê? Porque o permetrina ele mata o adulto, mas a larva, além de os ovos, são resistentes, né? Mas se a fêmea do piolho tomar o Bactrim, a lêndia vai ficar inviável. Então, será que dessa maneira você tem menos recaídas? Qual é a melhor maneira de responder essa questão? Se é melhor... Caso controle. Caso controle? Não, calma, ensaio clínico. Ensaio clínico, né? Para decidir decisões terapêuticas, a exposição é o quê? O que é droga única ou combinação? Loção pura ou loção mais o comprimido? Isso são os 2 grupos. E o desfecho é a infestação, a taxa de cura e de recaída dos piolhos. Então, o melhor é o ensaio clínico. Você sorteia, uma parte das crianças vai vai aplicar só a loção, a outra parte vai usar a loção mais o remédio. E aí você vê se a taxa de cura e a taxa de reinfestação é igual ou diferente. Como é que a gente faz para escolher? Vocês viram que a escolha não é porque eu prefiro. Algum desses estudos eu falei assim, eu só faço ensaio clínico porque eu só faço coisa boa. Eu só gosto de estudo robusto e de estudo top de evidência. Não. Muitas vezes não dá para fazer um ensaio clínico. Eu só faço coorte porque depois do ensaio clínico o que serve é coorte. E coorte está menos ligado a problema de viés de rememoração. E eu gosto de coorte. A gente viu que tem situações que você teria que esperar 20 anos, não é prático, não é nem possível. Né? Então, a escolha do desenho do estudo vai depender da natureza da doença, se a doença é rara ou não, se tem um tempo de latência longo ou não. Vai depender do tipo de exposição. Se a exposição é uma coisa maléfica, você não pode fazer um ensaio clínico. E vai depender de quanto recurso você tem. Às vezes dá para fazer um estudo de coorte e um estudo de caso controle, só que a coorte é mais demorada, é mais cara, envolve mais gente. Então, a escolha do desenho não é como uma preferência. Eu só gosto de estudo assim. Não. Depende da sua pergunta. Para cada circunstância, você vai ter um desenho mais adequado ou menos adequado. Tá bem? Então, de volta ao que nós perguntamos. Quem garante que as alegações de causalidade que aparecem numa reportagem são verdadeiras ou num artigo? Ninguém. Não há garantia. Mas saiu publicado. Tem inúmeros casos de estudos, como a gente já viu, que são contraditórios. Os estudos epidemiológicos podem estar errados? Sim, claro que sim. Eles podem tirar conclusões equivocadas? Sim. Como é que a gente reconhece se o estudo está incorreto? Não tem como saber. Você tem que analisar o estudo detidamente para tentar antecipar ou identificar distorções, erros que podem ter ocorrido. Né? A gente deve ser sempre cético, deve sempre duvidar, inclusive dos resultados que a gente lê e dos resultados que nós produzimos. A gente não pode ser só cético dos resultados dos outros e confiante nos nossos. E o bom senso é suficiente para a gente julgar? Não. A gente precisa de mais do que bom senso. A gente precisa de ter um conhecimento profundo, a gente precisa analisar como é que é feito, como é que são feitas as medidas, o que é mais apropriada, e isso é que vai nos melhorar em relação a fazer um juízo crítico. Para finalizar, vamos falar das medidas de frequência de doença. Aqui, gente, são 2 bairros em Jequié, Joaquim Romão e Curral Novo. Se eu disser para vocês que Joaquim Romão teve 42 casos de calazar no ano e que Curral Novo teve 27 casos, dá para tirar alguma conclusão? Dá para dizer que morar em Joaquim Romão é mais arriscado, que tem mais chance de ter calazar do que morar em Curral Novo? Dá ou não dá? Não. Não sei, acho que só tem uma variável, só tem uma evidência, não sei dizer se é uma evidência ou é uma variável, então fica
A gente precisa saber a população do município também. Eu vou dizer que sim. Eu vou dizer, olha, Joaquim Romão teve quase o dobro de casos. Daí, eu acho que Joaquim Romão tem o dobro de risco. Eu posso dizer isso? Não. Não. Por que não? Depende do tamanho da população. Depende do denominador. Eu só lhe dei o numerador, só lhe dei o número de casos. Se eu lhe disser que Joaquim Romão tem 18 mil habitantes e que Curral Novo tem 3.600, a gente pode calcular uma taxa, né? 42 casos por 18 mil habitantes. Tem que ver, então, no caso, quanto isso representa no total da população. Se fosse em porcentagem, podia dizer. Aqui, no caso, eu estou medindo até uma incidência, porque é o número de casos sobre a população. Então, se ocorreram 42 casos em 18 mil pessoas, a taxa de incidência foi 2,3 casos por cada 1.000 pessoas no ano, ok? Já em Curral Novo, houve 27 casos, que é a metade quase, mas a população é bem menor. Então, quando eu divido 27 por 3.600, eu tenho aqui uma incidência que é de 7,5 casos por 1.000 pessoas por ano. Então, a incidência em Curral Novo é 3 vezes maior do que em Joaquim Romão. Mas não era isso que parecia quando eu falei para vocês sobre o número de casos, né? Quando eu falei só o número de casos, parecia que quem mora no bairro de Joaquim Romão está mais sujeito a ter calazado do que quem mora nesse bairro do Curral Novo, mas não é o caso. E a diferença é, você precisa não só do número de casos, mas da população que mora nesse local, ou do denominador. Então, o que é a incidência? A incidência é o número de casos novos dividido pela população sob risco num determinado tempo. Eu friso aqui para vocês, a incidência tem que ter sempre o tempo. Eu falei ali para vocês, 2,3 casos de calazar por 1.000 pessoas, por 1.000 habitantes, por ano. Tá? Então, tem que ter sempre o tempo. A prevalência é o número de doentes dividido pela população num determinado ponto. É uma proporção. Aqui não tem tempo, percebe? Vamos comparar um e outro. Na incidência, quem é o numerador? Casos novos. Na prevalência, quem é o numerador? Todos os casos. Depois a gente vai ver que isso é diferente. Por exemplo, diabetes. Quando eu calculo a incidência de diabetes, quem é que vai entrar no numerador? Somente quem teve o diagnóstico recente. Diagnóstico de diabetes recente. Esse ano. Quando eu calculo a prevalência, quem é que eu boto no numerador? Todos os casos, independente do quando o diagnóstico foi dado. Todo mundo que tem diabetes. Então, por exemplo, em adulto com mais de 40 anos, em Salvador, a prevalência de diabetes é em torno de 8%. O que é que eu quero dizer? 8 por cada 100 pessoas, 8% das pessoas com mais de 40 anos têm diabetes, mas a incidência não é essa. O número de casos novos de diabetes é muito menor. É que todo mundo que fica diabético vai continuar diabético, então a prevalência vai aumentando, entendeu? O denominador na incidência é a população sob risco. Na prevalência é a população total. Isso aqui, por exemplo, a incidência de mioma uterino. A população sob risco são só as mulheres, né? Os homens saem daí. E a incidência só pode ter mioma mulher que tem útero. Então, a mulher que já fez uma esterectomia sai também desse denominador. E, por fim, tempo. Na incidência, você tem um período de tempo. Na prevalência, não. Quando eu falo para vocês que a prevalência de diabetes em Salvador é 8%, eu estou dizendo que 8% da população tem diabetes. Já a incidência, eu tenho que dizer, a incidência é um caso por cada 1.000 pessoas por ano. Eu tenho que dizer o tempo. Vamos dar fazer mais algumas considerações. Quando eu falo qual é a prevalência, eu estou falando qual é a proporção da população que tem a doença. Por exemplo, qual é a prevalência de hipertensão arterial em Salvador? Alguém sabe? Quando eu estou perguntando qual é a prevalência de hipertensão arterial, eu estou perguntando o quê, em outras palavras? Qual é a proporção da população de Salvador que tem hipertensão? Vocês sabem?
em torno de 25%, ou seja, 1 de cada 4 adultos em Salvador tem hipertensão. É uma doença comum. Então, a prevalência quer dizer qual a proporção. O que é que faz com que a prevalência aumente ou diminua? A incidência. Quanto mais casos novos de diabetes, mais aumenta a prevalência. Quanto mais casos novos de hipertensão, mais aumenta a prevalência. A outra coisa que aumenta a prevalência é a duração da doença. Diabetes e hipertensão são doenças que têm em comum que elas duram para a vida toda. Você não cura. Você controla, mas você não se livra dela. Não é? Mas outra doença como resfriado comum. Qual é a prevalência de resfriado comum na população? Varia muito. Quando você tem um surto de gripe ou de resfriado, você vai ter muita gente com um percentual alto. Mas o resfriado comum não dura muito. Então, a proporção nunca sobe muito, porque tem casos novos, mas a doença se cura. Então, toda doença que tem uma incidência maior vai aumentar a prevalência, mas a duração da doença também impacta. Para que é que serve você calcular qual é a proporção ou qual é a prevalência da doença numa população? Serve para planejamento em saúde. Quando eu falei para vocês o número de casos de Kala-Azar, aquela informação, um lugar tem 42, o outro tem 20. Para que é que serve isso? Para você planejar. Se eu vou montar um posto de saúde, um vai ter que ter o dobro da capacidade do outro. Então, é uma informação útil, a prevalência. Quando eu digo para vocês que 8% da população tem diabetes, você sabe que tem que ter um serviço grande, porque muita gente tem diabetes. Então, a prevalência é uma informação boa para planejamento, mas não é boa para fazer estudo de doença. Por exemplo, se eu disser a vocês que a classe social alta tem 3 vezes mais a prevalência de doença coronária do que a classe baixa, vocês diriam que ter nível socioeconômico alto deve estar associado com doença coronária. Só que aqui tem uma coisa que a gente não está ponderando. Ser de nível socioeconômico alto, quando você tem doença coronária, você não morre, você é tratado e sobrevive. Já quem tem a doença coronária e tem nível socioeconômico mais baixo, pode ter menos chance de ser bem tratado e de sobreviver. Então, pode ser que a doença coronária aconteça com a mesma frequência, mas acaba que na classe alta as pessoas sobrevivem, a doença dura mais, e você fica com a falsa impressão de que doença coronária é mais comum em pessoas de classe alta, mas isso é um artefato. Isso é por conta deles terem acesso a um tratamento melhor. Então, tirar conclusões sobre causa de doença ou associação de doença com alguma característica, com dados de prevalência, não é recomendado. E incidência? Qual é o sinônimo de incidência? Incidência é a taxa ou a velocidade de surgimento de casos novos. Então, o que é que influencia a velocidade com que uma doença surge? Se ela surge mais ou menos? Fatores de risco ou fatores de prevenção? Se eu tenho mais fatores de risco, eu tenho mais doença. Se eu tenho mais fatores de prevenção, eu tenho menos doença. Então, é isso que a gente quer estudar quando a gente está avaliando etiologia. Então, se eu dissesse para vocês que surgem mais casos de doença coronária na classe social alta comparada à classe baixa, aí eu estou falando de coisas que estão relacionadas à etiologia, estou falando em incidência. Mas é preciso distinguir sempre se nós estamos usando incidência ou prevalência. Vamos ver alguns exemplos. Na investigação etiológica, todo caso novo é um caso incidente. Depois que o caso surge, tem 3 coisas que podem acontecer. Ou o caso pode evoluir para cura, como eu falei, de gripe ou de resfriado comum, ou outras doenças. Ou o caso pode evoluir para morte precoce, ou o caso pode evoluir para doença crônica e virar um caso chamado prevalente, que é um caso velho. Então, note que o caso prevalente está numa bolha menor, porque é uma parte dessa bolha maior aqui em azul. Então, os casos que podem perdurar são sempre uma fração, são sempre menos do que os casos incidentes, tá? Que estão aqui representados em azul. Vamos dar alguns exemplos para vocês. Um exemplo foi publicado no New England há alguns anos atrás.
O indivíduo publicou, usando casos prevalentes, quer dizer, casos velhos e casos novos, que um determinado tipo de leucemia tinha 20% de presença de um HLA-X. E os controles tinham 3%. Qual é a conclusão que ele chega? Que esse HLA-X está associado ao maior risco de leucemia. Compreende? Só que ele usou casos novos e casos velhos. Quando ele pegou só casos novos, recém-diagnosticados, de leucemia, ele viu que os casos novos tinham 3% desse HLA e os controles 3%. Então, o que é que estava acontecendo? Inicialmente, os indivíduos que têm leucemia tinham a mesma presença desse HLA, só que os casos novos de leucemia podem evoluir para cura ou ficar crônico. Esse HLA estava associado a maior sobrevida. Os que não tinham esse HLA morriam logo. Então, quando ele juntou um monte de casos novos e antigos de leucemia, tinha um percentual alto com esse HLA. Então, a conclusão que ele tirou é completamente oposta da realidade. Esse HLA não era um fator de risco, era um fator de maior sobrevida. Por isso que os pacientes mais antigos tinham um percentual grande, 20%, que tinham a presença desse HLA. Muito bem. É preciso, portanto, distinguir quem são os casos incidentes e quem são os casos prevalentes. Tá? Vai aqui alguns exemplos para vocês. Pacientes com lúpus, que é uma doença reumatológica, acompanhados no ambulatório. Vocês diriam que esses são casos incidentes ou casos prevalentes? Prevalentes. Prevalentes. Se você vai no ambulatório desse, o lúpus é uma doença crônica que você não fica curado, vai ter muita gente lá que tenha sido acompanhado há mais tempo. Pacientes com diagnóstico de lúpus há menos de 2 semanas, são casos incidentes ou prevalentes? Incidentes. São incidentes, aqui são os casos novos. Pacientes com diagnóstico ou história de infarto há mais de 48 horas e menos de 7 dias, são casos incidentes ou prevalentes? São casos novos ou casos velhos? Casos novos. Parece novo, porque são 48 horas, né? Mas o que é que acontece? Diferente de lúpus, que é uma doença que não mata de imediato, que é uma doença crônica, infarto é uma doença que, nas primeiras 48 horas, 40% dos pacientes morrem. Então, quando você pegar casos que já tem mais de 48 horas, você já está pegando casos mais benignos, tá? Casos que não, onde você excluiu os graves. Então, você pode achar até que infarto é uma doença que incomoda, mas que não mata, e não é verdade. O mesmo eu diria para meningite. Meningite, se eu pegar casos com mais de 48 horas e menos de 7 dias, parece um caso novo, mas é uma doença muito aguda. E nas primeiras 48 horas, os casos graves morrem. E se você pegar casos só com mais de 48 horas, você vai excluir os casos graves e você vai achar que meningite é uma doença muito mais leve do que é na verdade. Então, não é o tempo somente, é o tempo, mas qual é a história da doença. Aqui, por exemplo, história de diagnóstico de câncer de colo, de câncer de intestino grosso, há menos de um mês, é caso novo. Porque um doente com câncer de colo, com menos de um mês, é um caso novo. Porque em um mês não acontece muita coisa para essa doença, ao contrário de meningite e infarto. Então, é preciso conhecer a história natural da doença para você estabelecer qual é o corte. Quando é que você acha que um caso é novo e quando é que um caso já é prevalente. Por fim, se você pegar recém-nascido de mães que tiveram história de rubéola no primeiro trimestre, isso aqui tipicamente parece caso incidente, mas também não é. Por quê? Porque mães que tiveram rubéola no primeiro trimestre, boa parte delas abortam. Então, se esse recém-nascido nascer, né, se ele sobreviveu, quando ele nasce, ele já é um caso velho, porque boa parte dos casos não consegue sobreviver à infecção, à transmissão intraútero. Então, notem a complexidade, como vocês precisam conhecer a natureza da doença que vocês estão analisando. Não tem uma regra fixa. E fica aqui esse gráfico para vocês. Todos os casos foram no dia que eles foram descobertos, casos novos, casos incidentes. Aqui ele vai evoluir, ou ele vai curar, ou ele vai morrer, ou ele vai perdurar.
E o que perdura é sempre uma fração. Esse que perdura, nessa bola marrom, ele é uma fração dos casos, ele não representa essa bola azul, ele é diferente dos demais. Então, isso é muito importante. Por isso é que a gente não tira conclusões do todo em cima desse grupo aqui, porque ele não é representativo, ele é um grupo que, por algum motivo, sobreviveu mais ou continuou com a doença por mais tempo. Então, eram essas as considerações de hoje. Tá? Nós vamos ter o nosso próximo encontro na quarta-feira e eu pergunto a vocês, dúvidas, considerações? Eu não, professor, obrigada. Pois não. Alguém queria falar? Não, falei que por mim tá tranquilo, sem dúvidas, obrigada. Ok. Eu vou fazer um esforço com Caliane para conseguir uma maneira de fazer uma interação melhor com vocês. Eu gosto de, ao longo dos exemplos e das considerações, fazer uma espécie de enquete com vocês, porque fica mais dinâmico. Eu faço isso até na aula presencial, mas aqui, às vezes, eu pergunto, uma pessoa ou outra tem um pouco mais mais desinibido para falar. Então, para não ficar tão restrito, a gente vai achar um jeito de abrir aqui uma pergunta no slide, em determinado momento, como eu fiz várias aqui, e eu mesmo, às vezes, respondia, ou eu esperava que vocês respondessem, e vocês vão ser convidados a responder como se fosse uma enquete online, e na hora vai gerar uma resposta, porque isso dá um pouco mais de dinâmica. Tá? A gente vai tentar ver se consegue trazer isso aí para a próxima aula. No Zoom tem uma maneira de fazer uma enquete, mas ele quebra muito, porque você tem que abrir uma outra janela, não é uma coisa tão prática. Eu quero fazer isso com mais frequência e de maneira mais rápida. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Eu e a Caliane vamos tentar prover isso. Se não conseguirmos, eu vou pedir que vocês tenham mais desinibição. Tá? E a Caliane vai postar no AVA o exercício dessa aula de hoje, já vai estar disponível para vocês, porque vocês têm um prazo até às 16 horas da quarta-feira para responder, ok? Já está lá, professor. Já mandei o e-mail também para o pessoal com o link e a chave de inscrição do AVA, viu, gente? Copiei também o meu e-mail do professor aí no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Alguma pergunta mais? Muito bem. Então, qualquer dúvida, fiquem à vontade para consultar-nos ou falar com Caliane, tá? Não se esqueçam de fazer o registro e acessar o AVA, tá bem? E muito obrigado pela atenção. Até quarta-feira. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada, boa noite, professor. até mais. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.